quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, o Pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Porque eles botavam os Gato. memes. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções dos vídeos que a gente na internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do Carlos Alberto que era muito específica, que era assim, a gente procurava assim, a risada que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É sempre você, na verdade. Quando a gente pesquisa lá que risadas absurdas do Carlos Alberto, é sempre Paulinho Gogó, cara. Porque é o seguinte, hoje o Matheus Ceará também faz esse esquema. Mas você tá fazendo também agora. Eu tô aqui hoje porque o Matheus Ceará ficou preso, não é? Eu não sei porquê. O Matheus Ele Ceará tá em Londrina. não ficou e aí preso na atrasou. polícia, pelo amor de Deus, não tá preso com drogas. Ele ficou preso num voo e eu... Seria o Matheus Ceará, né? Seria o Matheus Ceará. Aliás, uma piada que eu usei na fritada foi com o Matheus Ceará. Cara, sensacional. O Matheus Ceará, que até eu vou dar o crédito, quem me deu essa piada foi o Rafael Carvalho. O Mané Marreco. Rafael Carvalho, beijo, adorei Beijão, essa meu piada. camarada. Olha a piada que ele me deu. Eu saí da praça em 2020. Sabe que ele fez bariátrica, Eu saí da praça. Né? Eu falei, o Matheus Ceará se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça. Ela tá na fritada. Ele perdeu 80 quilos que incomodavam demais ele depois que o Paulinho Gogó saiu da praça. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. Eu fui ele replicar, uma piada muito boa. Não, Cara, mas por que era tão... porque como é que é? O esquema ali, o Ceará já me contou que, assim, ele faz questão de não saber o que vai rolar, assim, ele tem uma noção, mas não... Antigamente eu fazia os textos do Magalhães e do Valezinho, redatores top da Praça é Nossa. Eles estão lá até hoje. Estão lá até hoje, meus camaradas. E o personagem é uma criação minha, da rádio. E o Magalhães e o Valezinho iam escrevendo pro personagem. Teve uma mudança que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que foi um conselho do Golias, eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol. Com as meninas, né? Ali, né? Não sei o quê, jogando nas sereias do Society. Entrava ali. E aí eu consegui arrumar um bordão que era: tá no contrato? O contrato é assim, se tá, tá, se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo, o Carlos Alberto percebeu que os bordões de futebol, os redatores não tem como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os narradores usam, né? O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, estava adiantado, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então isso estava ficando já repetindo. Não tem como o redator inventar um termo para ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí mudamos o rumo, fizemos imobiliária, Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol. Mas não estava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não tá rolando. Você acha que acabou a graça? Eu falei, não acabou a graça. Acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo, já esvaziou. Brasil não foi campeão. E os termos estão se repetindo, porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Aí ele, o que você sugere? Aí o Carlos Alberto, o que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou sugerir? Aí na hora me ocorreu isso. Como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer, e no quadro do Paulinho Gogó eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então o apresentador, ele só faz a escada neutra pra mim. E aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá. Ele não pergunta nada fora do contexto. Tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta em rio ou piscina, porque isso pode me tirar do fluxo, né? Então, não, vamos fazer então. Como é que é? Me conta uma história então aqui no camarim. Aí eu contei uma história pra ele no camarim. Ele falou, beleza, então a partir de agora é assim. Aí eu entrei, contei uma história, e a partir desse dia ele falou, a partir de hoje você não precisa mais me contar. Entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você, vou brincando contigo e dando presença. Tipo, que isso? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus. Não, olha, entendeu? Ele fera pra caramba. Ó, escada maravilhoso. Chico Anísio, tive a honra de trabalhar com ele. Mas Carlos Alberto de Nóbrega, pra escada, bicho, é um negócio absurdo, cara, absurdo. Absurdo.
Absurdo, absurdo, absurdo. Porque tu vem, ele pá, joga. Aí tu vai, ele pá, que isso? Pá, não! Cara, e tu vai crescendo junto. E aí eu comecei a fazer isso. Aí, no segundo que o Matheus entrou, não sei se foi 2010, eu estava desde 2004, 2011 mais ou menos, o Matheus entrou fazendo texto de redatores. Ele mandava texto dele, os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Hoje você está começando a fazer de improviso também, tá? Quando eu fui fazer o primeiro como convidado, ele falou assim, eu não me conta, eu quero ver o original, porque ele já tinha essa vivência com vocês. Isso também é acabou, H do Carlos Alberto, que aí é menos um texto para ele decorar. Cara, sabe o que é bom? É bom pros dois lados. É bom pros dois lados, vou te explicar por quê. Não tá marcado, é bom porque, é claro, é uma coisa a menos. Ele é um cara que é incrível, não entendo como é que ele consegue decorar 10 sketches de todo mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar a pergunta é pior do que decorar a resposta, porque a pergunta seguinte pode ser que não tenha nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência de pergunta? Que hora que você chegou lá? Tá bom, me responde, que hora você chegou lá? Exato, é 10 horas. 10 horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou o chiclete pra tu, entendeu? É isso. E ele decora, E ele decora a pergunta, exatamente. E a deixa. A deixa certinho. E aí pô, pra mim, eu agradeço a vocês, né, essa deixa, porque acabou que ele me dá essa liberdade. O que é o bom também pra mim? Porque quando eu erro, ele também não sabe que eu errei. tu puxa uma coisa da tua cabeça, né? Às vezes eu esqueço, me dá um branco, eu meto um louco lá de outra coisa, e ele também não fica sabendo. Então... Facilita pra todo mundo. Facilita pra todo mundo, Eu acho que o Cris também o Cris tá fazendo. Pereira também, Cris Pereira. E aí o fato dele não saber o que vem é o que causa aquela risada porque destruidora. às vezes, eu, por exemplo, uma época... Ele tinha se separado e depois ele tinha voltado para ex-esposa, né? E eu entrava de improviso, entrei com o telefone. Opa, beleza? Peraí, Casalbé, tava no bom. Peraí, Casalbé. Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Tô conversando com o Casalbé aqui, depois eu vou pro pagode para te encontrar. Ué, tu não vai pro pagode? Como assim? Tu não marcou comigo? Tu tá onde? Ué, tá na tua casa? Mas na tua casa com a tua mulher. Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Tu voltou pra ela? Tu voltou pra tua ex-mulher, né? Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida, não. Mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade. Acertava na testa dele. E aí ele... Mas tem uma história que tu conta na praça que... E aí ele ri de verdade. Que é tu falando que... Quer dizer, o Paulinho Gogó falando que se separou da nega Juju e tudo mais. Não, tem uma também que eu falei assim... Casalbé, fui pro cinema com a nega Juju. Aí cheguei lá, a gente tava vendo aquele filme de educação corporal. Manja, aquele negócio do atrito sexual. Então, eu tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e nega Juju. Coisa e tal. Daqui a pouco a Nádia aprumou, irmão. A Nádia aprumou, Casalbé. Sabe a Nádia, quando o percurso fica assim largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele sei. Então, a Nádia já tava assim, tudo no escurinho no cinema, Casalbé. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. Meu irmão, ele tomou um tiro na costela e eu fiquei no ouvido dele. Aí eu fiquei no ouvido dele, falando, né, o que tinha que fazer. Ela foi. Foi um endocuspia. Ela fez um endocuspia. Daqueles que desce molhando e sobe secando. Aí eu fui dando porrada nele, assim, né, tiro em cima de tiro. E são esses memes que qualquer coisa, né? Que nem boxe, rim. Caraca, sensacional. Isso vai pra TV e foda-se. Não, mas não teve palavrão. Não teve palavrão. Teve duplo sentido. Não sei, foi uma coisa que eu descobri também. Uma criancinha não ia saber o que é isso. Não, foi uma coisa que eu descobri. Quando eu comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, 5 horas da tarde. Criança pra caramba. O seu boneco não queria o Lug de Paulo, meu amigo Lug de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem, tomara que esteja. Ele falou, Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. Eu fazia seu boneco era, né, explosão nacional, né? Aí eu vou pra galera e coisa e tal. Ligadão nas quebradas, então eu não quero mais fazer show em circo, eu já fiz muito. Vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara, eu fazia 4 circos por dia. Na época da escolinha, todo dia, cara. Eu saía de um circo e ia pra outro, fazia 20 minutinhos, né? O circo fazia os números dele, que eles têm, e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança, então o Paulinho Gogó, ele pegava muito leve na escolinha. E eu parei de fazer show em circo porque eu queria fazer show para adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E às vezes desnecessariamente. Por falta de prática. Meu irmão, era
temperatura alta, apimentado, meu irmão. E às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí o Nerso da Capitinga falou assim, ó... Até contei isso, não sei pra quem esses dias aí. Cuidado pra você não pesar a mão. O palavrão, ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão a torta é direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouvir um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então, Nerso da Capitinga foi me orientando nessa situação também. Aí eu falei, caramba, eu comecei a falar, e aí, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer show de humor para adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha, e a criança no show. E eu comecei a ficar constrangido com aquilo. Eu comecei a arrumar as analogias, né? Tava batendo uma virilha com a nega Juju, pô, a criança ouve e ela não entende, né? Cheguei em casa de madrugada, meu irmão, a nega Juju entortou o pescoço da girafa, fiquei até 5 horas da manhã, só parei quando chorei o branquinho. Entendeu? Olha, é pesado, assim, a essência, mas não tem, ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até, pra mim, eu me divirto até mais falando esses termos. E claro, porque mexe com a surpresa de quem tá ouvindo também. Exatamente. Tem uma... A pessoa que faz a analogia, ela que faz o link, né? O output, quem tá ouvindo também... olha que legal, né? Que ele foi achar esse trocadilho. O David, que trabalha comigo, né? Ele viaja comigo, toma conta da loja. Eu tenho uma loja de autopeças em Niterói. Ele fica lá, que ele trabalhava comigo, era mecânico, então eu botei ele na loja. E aí ele chegou, cara... Nada a ver, mano. Nada a ver, autopeça de carro importado, em Niterói, New Imports. Ali no ponto 100 réis. E aí, quem era o cara que viajava comigo, que tinha oficina, bom mecânico? Falei, David, vai poder orientar os clientes, não é o cara certinho. Só que o David é muito engraçado. Os termos dele são de Paulinho Gogó, mas ele falava com naturalidade. Ele, meu irmão, gatinho, aí, tu viu a história do cara lá que falou que recebeu um flauteado? Aí eu, recebeu o quê? Um flauteado. Eu falei, que flauteado? Aqueles que descem molhando e sobe secando. Aí eu fui inserindo isso no personagem, cara. Imagina, desce molhando e sobe secando. Você não dá pra ver a cena? Só que eu não digo o palavrão. E pra mim, né, eu me divirto fazendo e as pessoas se divertem mais do que se eu dissesse um palavrão muito pesado ali. Acho que a graça tá no jeito que o Paulinho Gogó entrega. É muito malicioso, ele é sacana, ele é mulherengo, ele é um 71, mas ele é simpaticão, entendeu? As crianças gostam do personagem. Quando a gente igual fez Nessa Capitinga, cara. Nessa Capitinga, a criança é apaixonada pelo Nessa Capitinga. Quando a gente fez o Risorama Rio, eu tava conversando com o Nabote, né? Aí, Nabote, a gente tá falando. O Nabote, ele me contou que você abriu uma oportunidade pra ele abrir shows. Se eu não tivesse aberto, outra pessoa ia fazer, porque ele tem um talento muito grande, ele ia chegar de qualquer jeito. Ele já tava no Risorama por mérito, que o cara tava bombando e tal. E já tava até no Porta dos Fundos, inclusive. Mas assim, a gente conversando sobre você, né? E ele falando, Diogo, tem uma coisa incrível do Paulinho Gogó, que o público dele... tipo assim, quando eu vou no show do Paulinho Gogó... É meio Paulinho Gogó, né? A plateia tem um monte de Paulinho Gogó de verdade ali, tipo, assistindo... Tipo, os caras com os colar. Tipo assim, existe... essa figura que é teu consumidor. Isso é muito doido, cara. Já foram ao show várias vezes. O cara que é fã foi com a roupa do Paulinho Gogó. Com o figurino do Sério? Paulinho Gogó. Já. Mas às vezes é o jeito, estilo do cara mesmo. Ele falou assim, cara, você vê uns caras... Você vê uns Paulinho Gogó. Não, porque o Paulinho Gogó foi criado num lugar onde existiam pessoas iguais a ele. Eu saía da Rádio Tupi, quando eu fui criar... Quando eu tive a ideia do personagem... Foi na rua da Rádio Tupi, na Rua do Livramento, que a rádio era lá. Eu saí, eu passei em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Carros do Porto. E quando eu passei ali na sexta-feira, eu pegava o ônibus na Praça Mauá, pegava o Tarifa A lá, o Jurema, né? Que ia pra Caxias. Eu reparei que tinha uns caras, bicho, com calça de vinco, sapatinho bicolor, camisa de seda javanesa. Malandro, carioca. Os caras trocando ideia. E aí? A zambuja. Não sei o quê, coisa e tal, bababá. Um linguajar bem peculiar. Eu falei, cara, isso dá um personagem. E os caras contavam derrota também, contavam vitória e derrota. Porra, minha mulher me abandonou, irmão. Porra, tomei uma galhada, não sei o que. Falei, e o cara contava aquilo com graça. Eu falei, isso dá um personagem. E eu ficava ali anotando as ideias, parava no botequim, pedia um refrigerante, coisa. Ficava pedindo uma água ali, tomando e anotando as ideias ali. Falei, isso vou fazer um personagem que conta história, conta derrota, conta vitória. É um 71, mas é um 71 do bem. E tem umas falas engraçadas. Pá.
Só que me faltava a voz. Tipo, eu fazia um monte de vozes na rádio. Criança, velho, pai de santo, polícia. Mas como é que você arruma uma voz pro personagem? Eu ficava em casa, não achava voz. Ficava enfadonho, ficava fora de eixo. Ele falou, caramba, e agora, cara? O personagem, só para quem tá ouvindo, antes de você concluir que essa história é incrível, eu acho que eu já ouvi você contar uma vez. O personagem, ao contrário do stand-up, que a gente usa a nossa cara mesmo, e conta piadas e punches e tal, o personagem ele tem vários elementos que a pessoa que está assistindo às vezes não sabe. Não é só o texto. Você tem que achar o figurino, a roupa, a voz, o enredo. A voz é muito difícil. E também o motivo, né? A história, o começo, meio e fim. Por exemplo, o meu show não são histórias que são interligadas uma na outra. Então a pessoa, assim, por exemplo, eu não chego assim, vou contar uma história de político. Vou contar uma história de... Não, eu começo conversando com a plateia e vou costurando peruca, ali. Né? Que nem você, até pra você achar a peruca. Pra achar a peruca. Mas essa história da voz continua, não E quero te aí interromper. me faltava a voz, bicho. Eu falei, caramba, eu preciso da voz, e nada encaixava. Um dia saí mais cedo da rádio, fiquei conversando com o dono do botequim. Vazio ali, não tinha ninguém, fiquei trocando ideia com ele. Cara, do nada entrou, esse cara foi lá só pra mim. Eu nem sei se esse cara, tomara que seja vivo ainda, tomara, e eu nem sei se ele sabe que foi ali pra me dar a voz. Entrou um negão de 2 metros de altura, tipo Arley da Praça é Nossa. Cara, mas entrou e já falou assim, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Caraca. E o cara aqui, meu irmão, o cara aqui. Aí, seu Manel, hoje o bicho vai pegar, irmão. Vou bater um futebol ali, mas tive um torcicolo no joelho. Acho que eu tive uma rompição nos minúsculos, nas ligaduras do joelho aqui, meu irmão. Aí eu falei, caraca, meu irmão, eu fiquei assim, o personagem, a voz. E fiquei olhando pro cara, fiquei vidrado no cara pra pegar o jeito, a voz não me sair do ouvido, né? E o cara percebeu que eu tava olhando pra ele e eu não percebi que o cara já tinha percebido que eu tava olhando. Daqui a pouco o cara falou assim, senhor Manel, o senhor tá permitindo frequentar boiola agora no estabelecimento? Aí eu falei, ô irmão, você desculpa aí, não tem nada contra, mas eu não sou boiola não, que eu trabalho na Rádio Tupi aqui, aí contei pra ele a situação da voz, né, que eu tava precisando. Então eu preciso de uma voz assim, porra, você tem a voz. Ele, tu não é boiola não, irmão? Eu falei, não sou não. Seu Manel, aí, achei que ia comer mais um hoje.